Cheguei, meus amigos, para mais um vídeo aqui no canal. Bom, vamos falar sobre o debate de ontem, né, de São Paulo, da cidade de São Paulo. A prefeitura, né, da cidade de São Paulo foi o que eu assisti, que eu pude assistir, né. Bom, começou às 10h30 da noite, então para mim aqui eram 2h30 da manhã já. Eu fiz um esforço, né, tô de férias também, foi mais fácil. Então eu fiz um esforço, fiquei acordado até o pós-debate também, assisti um pouquinho, para, né, analisar bem e vim aqui falar com vocês rapidamente sobre o que aconteceu ontem. Bom, são aqueles candidatos ali, né? Então temos ali o Nunes, né, o MDB, Datena, PSDB, o Boulos, do PSOL, Tabata Amaral, Marçal. Ainda teríamos aí a candidata do Novo, que não pôde participar do programa, tem 5%, né, das intenções de votos. Eu não sei como é que é bem ali que funciona lá, tem eles exigem lá uma porcentagem, né, pelo menos nas pesquisas, para participar, e ela não teve a oportunidade. Bom, vamos lá. Falando sobre o debate. A gente vê ali pessoas... Datena, primeiro, vamos falar do Datena. Um cara, parece que ele tomou umas antes de ir para lá, ou ele estava... Ou ele usou, né, alguma coisa ali, que ele estava um cara gaguejando. Um cara que está trocentos anos na televisão, né, veio do rádio, trocentos anos ali e daquele jeito, né, não conseguia, né, falar uma frase completa ali, não sei o quê, sem condições nenhuma. Né, o Datena não há possibilidade, se aquele cara comandar São Paulo, pelo amor de Deus, né, os paulistas aí estariam em maus lençóis. Bom, Tabata Amaral, aquilo que a gente já sabe, né? Woke puro ali, né? Então ali é suco de woke, né? Filhinha do Lehman, Soros, né? Dessa turma toda. Então, Tabata Amaral também. Tabata Amaral é interessante. Para você que tem insônia, pegue recortes da Tabata Amaral e coloque, né? Para você assistir, você dorme rapidamente. Rapidinho você tá dormindo, que é chatíssima. Um papo furado, né? É algo demagogo, hipócrita, né? Então, assim, não tem condições. Quem mais? Boulos. O Boulos nós já conhecemos, né? Um invasor de terras, um cara que quer acabar com a liberdade das pessoas, com a propriedade privada, né? Que é um encarne aí, defende, né? Terroristas, defende ditaduras como Venezuela, Rússia, né, Cuba. É um braço auxiliar do PT. É um braço auxiliar do Lula que está ali. Nunes, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é um cara do MDB. O MDB, né, historicamente, é o partido aí, vamos dizer, o mais fisiológico do Brasil. É o PMDB, o mais centro de todos. É o PMDB, já ocupou várias cadeiras aí de vice-presidentes, como Temer, por exemplo, né? Itamar Franco, outro cara que era do PMDB, era PMDB, né? Agora é MDB. Então o Nunes herdou ali, quando o Bruno Covas morreu, herdou, né, a prefeitura de São Paulo. Não teve... Assim, é um cara que, para mim, ele não fede nem cheira. E temos o Pablo Marçal. Pablo Marçal sabe usar bem as redes sociais, fala muito, ele sabe usar isso, porque ele sabe que isso vai gerar corte, né? No outro dia ele sabe que ele vai estar na internet. Então ele meio que... Ele deu uma observada, né? Como funciona a internet. Então ele sabe que... E hoje, basta olhar a internet hoje, tá cheio de cortes do Pablo Marçal. Chamando o Boulos de comedor de açúcar, né, dizendo que o Boulos curte uma farinha, falando que o Boulos não cuida da própria saúde e não vai cuidar, né, da saúde do povo, que apoia terrorismo, e isso é verdade, né, apoia terrorismo, apoia Venezuela e tal. Então, bom, se não tiver, vamos tirar, né, fazer um exercício aqui de reflexão, tirar o Pablo Marçal ali dessa equação. O debate seria
seriam todos ali praticamente. Vamos dizer que tivesse só os 4, né? Nunes, Datena, Tabata e o Boulos. Seria ali os 4 batendo no Nunes. E o Nunes é um cara que... Ele é um cara... ele é daquele jeitão ali dele, não fala muito, né? Quer ser... ele é educado, né, e tal. Então ele não sobe o tom, né, fica sempre ali. Então ele ia levar porrada ali, com certeza. Ele ia apanhar muito dos outros e não ia ter como se defender. O Pablo Marçal, pelo menos, serviu para isso, né? Para bater nos outros candidatos, principalmente no Boulos e na Tabata, né? Foram os alvos dele, né? Os alvos que ele escolheu ali. Pelo menos ele serviu para isso. Porque hoje na internet, por exemplo, não tem ninguém falando do Boulos. Tá todo mundo falando tá todo mundo vendo os cortes do Pablo Marçal. O que nós temos que entender é o seguinte, né? Isso é impressão minha, né? Para mim, o Pablo Marçal entrou aí para causar uma confusão, né? Ele sabe que ele não vai ganhar, a não ser que acontecesse um fato novo aí que mudasse completamente o rumo das coisas, né? Ele não é de São Paulo, né? Então já leva ali um certo hate. A cidade de São Paulo é uma cidade esquisita, né? Porque, por exemplo, o Tarcísio ganhou no estado, mas perdeu na cidade. Então, o Pablo Marçal entrou ali para atrapalhar. E para causar, para tumultuar, né? Essa que é a verdade. E para ser ele é um cara até caricato, né? Ele é um cara caricato. Ele fala muitas coisas e não cumpre. Por exemplo, na época lá do Rio Grande do Sul, quando a Natuza Neri, né, e a Daniela Lima detonaram ele disse: eu vou processar, eu vou não sei o quê, não sei o quê. Passou 2 dias, ele, né, arregou, não fez nada. Esses dias eu vi uma entrevista dele, foi num podcast, eu não sei se foi no Vilela, sei lá onde foi, tava ele e o Caio Coppola. E ele disse em um certo momento, procure lá no podcast, em um certo momento ele fala: eu gosto do pessoal do MBL, não sei o quê. Então vejam, nesse cara eu já não votaria, né? Então o que nos resta é o Nunes. Isso nem precisa o Bolsonaro vir indicar o Nunes para votar. As pessoas precisam entender que nós lutamos, né, a direita no Brasil. Nós vamos pensar fazer uma analogia com uma guerra. Nós temos um exército minúsculo. E os caras têm tudo na mão. A esquerda tem um exército enorme nas mãos. Eles têm todo o judiciário, eles têm o TSE, eles têm os TREs, eles têm todos os tribunais praticamente, né? Tem o Estado nas mãos, né? O Lula tá lá, né? Ou seja, a gente tem tudo nas mãos, então a gente tem que se defender. Eu acho que em São Paulo, no caso específico de São Paulo, é não deixar o Boulos assumir, porque aí é destruição, né? Seria uma destruição total. Ele falou ontem, né? Tem prédios ali, já tá falando em querer invadir, né? Prédios abandonados, não sei o quê, né? Então você já vem... ele não mudou, né? É um playboy rico que diz que eu moro na periferia. É mentira. Eu ando de Celta. Mentira também, né? A gente sabe que o Boulos tem dinheiro. Ele nunca trabalhou, nunca fez nada, diz que é professor. Eu não sei o que ele... Nunca vi ele numa sala de aula. Não tem nada dele, né? Então é um cara que vem para destruir. Então, como a gente joga na defensiva, se estivesse em São Paulo, fosse votar para prefeito, eu votaria no Nunes. Não tem esse negócio, eu vou votar com as minhas convicções, não sei o quê. Você vai votar com as suas convicções e o Boulos entra. Eu acho que o Ricardo Salles não tinha chance, né, em São Paulo. Ele não tinha chance. Ou vocês acham que o Valdemar Costa Neto ele não faz pesquisas internas no partido, né? O partido faz pesquisas para saber ali, né? Essas pesquisas são muito mais acertadas do que Datafolha, por exemplo. Né? Vocês acham que o Valdemar não colocaria o Ricardo Salles para concorrer? Né? O próprio Bolsonaro? Eu acho que o Ricardo Salles não teria chance para a prefeitura,
né, para um executivo em São Paulo, ou seja, prefeito, governo e tal, não teria chance. Então esse negócio, eu voto com a minha convicção, eu votaria no Salles, não sei o que, esqueça, o Salles já não está mais. Então tá lá o Marçal. Eu voto com as minhas convicções, olha como o Marçal fala as coisas que eu gosto de ouvir e tal. Você vai votar com as suas convicções e o Boulos vai ser prefeito de São Paulo. Então, a gente tem que parar com esse puritanismo de as minhas convicções, o que eu penso, e os caras entrando. É devagar, é uma guerra, não dá para escolher muito. A gente tá para não deixar o Boulos entrar. A nossa briga é essa. Até a gente ter exércitos equilibrados que vai demorar muito tempo, a gente vai jogar na defensiva em vários estados e várias cidades. Isso durante muito tempo, a gente vai ter que conviver com isso. Aconteceu isso há um tempo atrás, né? Com o Russomano e tal, e em outras cidades, a gente tem que votar no menos pior. Eu que sou cara contra o voto nulo, se eu estivesse lá, votaria no Nunes. No momento, as pesquisas estão meio empate, né? Não dá para confiar muito nessas pesquisas, mas, bom, segundo essas pesquisas que saem na imprensa, Nunes e Boulos ali, um tá com 24, o Nunes está um pouquinho na frente, né? Mas dentro da margem de erro, 24 e 22. Em terceiro tá o Datena. Em quarto tá o Pablo Marçal. Deixa eu pegar os números exatos aqui. Então aqui, ó, Nunes, 24%, essa pesquisa agora saiu em julho, né? Em agosto. 24%, Boulos, 23, 22, não, aqui, Nunes, 23, né? Boulos, 22%, Datena, 14%, Marçal, 14%, Tabata Amaral, 7%, Maria Helena, do Novo, né, 4%. Então tem outros caras aqui, PCO, PSTU, os outros comunistas aqui que pontuam 4%, 2% é irrisório aqui, né? Vamos pensar no segundo turno aqui, Nunes, né, que é o mais provável aqui, Nunes e Boulos. O Datena tem no momento 14% dos votos, né, de intenção de votos, pelo menos. Não acredito como o Datena está no PSDB, o partido de esquerda, né, governou São Paulo durante muito tempo. Mas pelo menos em São Paulo, parece que o PSDB não se dá bem com o PT e com seus braços, né? Que no caso aqui é o PSOL. Eu acho que os 14% do Datena não vão os 100%, né? 100% não vai nunca, mas para arredondar, né? A maioria dos votos do Datena não iria pro Boulos. Então poderia se dissipar. Parte pro Boulos, porque a esquerda também. Outra parte não vota, nulo e tal. Pablo Marçal, esse sim. Vou colocar aqui dúvidas aqui. Se o Pablo Marçal entrou, né, isso foi tudo muito bem pensado, e ele entrou na disputa aí para atrapalhar, e num eventual segundo turno entre Nunes e Boulos, o Marçal fizer campanha pro Nunes, aí é uma boa. Aí é uma boa. Porque 14% de votos, né? E pro Nunes, né? Não vai os 14%, claro que não, nunca vai 100%, mas se a maioria for, né? Contando que eu acho que os 14% do Datena não vão, né? Assim vai ficar vai meio que se diluir, um pouco vai pro Boulos, sim. Mas acho que um pouco vai para o Nunes também. Os da Maria Helena são 5%, vão para o Nunes, imagino, não os 100%, claro, né? Sempre aqui reforçando. Não os 100% irão para o Nunes, mas um pouco desses votos vão. Os votos da Tabata Amaral está com 7%. Esses sim é provável que a maioria, né? A maioria vá para o Boulos, porque ela é uma candidata de esquerda, né? É uma radical que pôs ali de moderada. É uma radical. Né? Assim como o Boulos. O Boulos é um radical. Né? Gosta de terrorismo, etc. Inclusive faz parte, né? O MTST é um caso desse. Então a gente tem que pensar nisso. Né? Fazer uma conta aí rápida, probabilidades, possibilidades, e ver como é que isso vai se dar. Claro que São Paulo vai para o segundo turno. Ou se for o Nunes ou Marçal. Não acredito que o Marçal vá para o segundo turno, mas deve o Nunes. E como eu vou repetir, não precisava nem o Bolsonaro vir pedir, dar apoio para o Nunes. Eu já votava no Nunes direto, eu não posso deixar o Boulos entrar.
com o prefeito de São Paulo. Não dá. Não dá. Imagina a Cracolândia, o que não vai virar, né? São coisas ali com o Estado, claro, né? Tem que conversar com o Tarcísio. Mas o prefeito atrapalha muito. Se quiser um prefeito, atrapalha muito. É a maior cidade do país. Maior cidade da América Latina. Né? Quase 20 milhões de pessoas no estado ali. No estado inteiro, acho que tem 12 milhões, né? Na cidade, 20 milhões no estado. É coisa de maluco, é uma cidade enorme, né? Então não dá pra brincar. Não dá pra dar de mão beijadas como o MBL, por exemplo, MBL, Nando Moura, esse pessoal fez o Lula. Não dá pra entregar, né? Não dá pra fazer o que foi feito a nível presidencial, o que o MBL fez. Nós não podemos, nós temos que ter inteligência nessa hora. Nós estamos em menor número, nós não temos, tá tudo aparelhado, nós não temos máquina na mão, né? Tá tudo na mão deles. Então a gente tem que impedir o Boulos. Se não tivesse o Nunes, tivesse lá só o Marçal, eu acho o Marçal um cara, um enrolador. Sabe aqueles caras que tem muito papo, não faz nada, sabe como é que é? Um enrolador, um enganador. Mas, entre ele e o Boulos, pelo menos eu não tem como, eu votaria nele. Eu sou contra o voto nulo, então eu votaria nele. Mas, o que tudo indica, vai o Nunes. Então, vamos pensar direitinho. Né? Você que vai votar em São Paulo, né, para a Prefeitura de São Paulo, pense direitinho nessas possibilidades que eu disse aqui. Provavelmente teremos um segundo turno entre Nunes e Boulos. Vamos ver como o Pablo Marçal vai se comportar, se ele vai fazer campanha para o Nunes. Aí sim a gente vai ver se ele estava falando a verdade ou não. Né? Ele vai fazer campanha para o Nunes, né, para ajudar o Bolsonaro. Vamos ver. Se ele fizer isso, aí ele... Legal, né? Pelo menos aí já vai ganhar um pontinho comigo. A Tabata Amaral vai fazer pro Boulos, provavelmente. Maria Helena deve apoiar o Nunes, também, porque é candidata do Novo. Não tem muitas opções. São Paulo é uma cidade esquisita, né? Onde o estado é uma coisa e a cidade é outra. Então vamos pensar com cuidado. Né? Um debate assim, voltando ao debate. Poucas propostas, mas as pessoas hoje em dia também não querem saber de propostas, né? Doido sou eu que fico lendo proposta de governo de um, de outro. O pessoal quer ver confete, né? Quer ver mitada, né? Então é complicado, né? É difícil. Então a gente viu ali despreparo. O Boulos é um cara, já sabe, né? Um amante de terroristas. A Tabata é filha do Soros. O Datena é um cara completamente despreparado. O Nunes já tá lá mesmo, né? E o Marçal é um outsider que tá tentando ali alguma coisa, na minha cabeça, mais para tumultuar. Esse tumulto dele pode dar frutos, né? Caso ele apoie o Nunes num possível segundo turno. Não acredito que ele vá para o segundo turno. Então, vamos pensar com cuidado, analisar direitinho. Tem outros debates vindo por aí. Pelo menos o Marçal tira ali do foco, né? Boulos, Tabata, e tira até o próprio Nunes, né? Fica aparecendo os cortes dele, mas os cortes dele são batendo na esquerda, pelo menos, né? Isso para mim também é válido. Então, vamos com calma, com cuidado, né? Então, analisando aí, daqui para lá ainda tem água para rolar embaixo dessa ponte, né? Então, com clareza, esse negócio de a minha convicção, não sei o que, amigo. É um jogo político. Esse jogo político, às vezes, tem que deitar na lama, né? Tem que mergulhar no esgoto para jogar esse jogo aí. Inclusive os que votam. Né? Ou vocês acham que eu gostaria, se eu tivesse em São Paulo, eu gostaria de votar no Nunes? Né? Mas o Bolsonaro, né? A direita no Brasil não conseguiu nem ter um partido. Eu vejo a dificuldade, como é a nossa dificuldade, né? Então, nós não temos um candidato ali que nos represente integralmente. Temos alguém que, né, o Bolsonaro está apoiando o Nunes, o Bolsonaro está claramente apoiando o Nunes. Então, eu votaria nele. Não porque o Bolsonaro está pedindo, inclusive. Porque está muito fácil. É contra o Boulos, é contra a Tabata, é contra o Datena, que tem um quadro de Che Guevara em casa. É muito fácil para mim, seria muito fácil para mim votar no Nunes. Então pense muito bem, né?
não desperdice seu voto, nem vote nulo, né? Não vá dar uma de MBL, porque senão você entrega a Prefeitura de São Paulo nas mãos do Boulos. Certo, meus amigos? Bom, era isso. Pouca coisa para falar, não tem muito, né? Debate ali chulo, a não ser aquelas intervenções do Pablo Marçal que queria cortes, né, pro dia de hoje e conseguiu. A estratégia dele deu certo. E os outros também, né, são saci de patinete, quase parando. Ou parado. Pois é, meus amigos. Sexta-feira, né? Se eu não aparecer esse fim de semana, né, com outro vídeo, desejo a todos um ótimo final de semana, abençoado, tranquilidade, curtam as suas famílias, né, seus amigos, sempre com, né, na calma, com moderação. Ok, meus amigos? Então é isso. Vou indo nessa, né? Fiquem com Deus, sintam-se todos beijados, abraçados e até a próxima.